É muito triste, é muito frustrante quando as pessoas não nos compreendem e nos julgam. Eu já comentei isso aqui essa semana. Eu quero avançar mais um pouco com vocês a respeito de Ana, quando ela vai orar no templo, porque ela queria muito ser mãe e ela não conseguia. E ela era debochada, e ela era colocada, né, num nível, naquela cultura daquele povo, como uma mulher com problemas muito sérios. Hoje em dia isso é diferente, né? Então ele questiona dela estar orando em silêncio com lábios mexendo. E ela não responde que estava derramando sua alma ao Senhor, por estar angustiada de espírito, não ter bebido vinho ou bebida forte, mas sim orando fervorosamente. Os problemas das nossas almas, das nossas emoções, eles doem, eles sangram para dentro. E quando o sangue está exposto, está se derramando, as pessoas costumam levar mais a sério as coisas, quando a coisa está exposta. Mas as coisas que estão do lado de fora são mais fáceis de ser tratadas do que as que estão do lado de dentro. Do lado de fora, vai lá, se dá um ponto, né? Tem muitos consertos. Não que o lado de dentro também não tenha consertos, mas o lado de dentro, para ser compreendido, aquilo que está sangrando do lado de dentro, metaforicamente falando, é mais complexo. E, infelizmente, as pessoas que não passam por determinadas situações, pouquíssimas têm a empatia. Que é empatia? É a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, mesmo que nós não tenhamos passado por aquilo. Mas nós temos a empatia, essa capacidade de sentir com o outro. Porque Deus é assim. E nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, e como filhos, puxamos os pais, puxamos Deus. Mas o egoísmo, a incapacidade de amar, que muitas vezes... Quando eu digo incapacidade, não é que nós somos incapazes de amar porque nascemos incapazes, não. É porque nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer algum movimento, não por desejar, por querer, não guiados por sentimentos, mas por entendermos que somos filhos de Deus e Ele ama e Ele nos convida a amar, a sermos solidários, misericordiosos. Porque a própria palavra fala, na mesma medida em que medires, sereis medidos. E a misericórdia também que você tiver com os outros, Deus terá com você. Mas muitas pessoas não têm essa misericórdia. E aí eu dou o exemplo de Ana, né? Que ela queria muito realizar esse sonho. Mas muitas pessoas estão sofrendo, estão sangrando por dentro por uma outra série de problemas. E olha que coisa triste também. O líder religioso, o líder espiritual ali, ele mesmo a julgou. E é muito doloroso quando nós buscamos a igreja, nos reunimos com a igreja e a própria igreja, alguns líderes adoecidos, porque Samuel tá, né? Ele tá ali, tá lá em Samuel, né? Esse episódio. Mas no caso foi Eli, né? Eli foi aquele pai, né, que não conseguiu repreender os filhos e acabou perdendo os filhos também. Então dá pra gente ter uma ideia assim de que Eli tinha algumas dificuldades. Mas nem por isso também Deus deixou de usá-lo, né? Deus não busca usar homens perfeitos. Não somos perfeitos mesmo. Ele deseja, ele nos dá ferramentas, instrumentos, através dos quais nós podemos nos aperfeiçoar. Mas alguns também não se aperfeiçoam. E ele deixa isso aí no ar, né? E nós vamos pensando. Ele chegou a falar que Ana estava embriagada, quando Ana chorava e orava, né? Tamanha era a angústia dela, ela devia estar soluçando, ela devia estar tremendo, de tanta angústia, não é verdade? Quem treme, às vezes é uma pessoa que está usando alguma substância, né? O álcool. Então, amados, quando nós estamos sangrando, quando as pessoas não nos compreendem, nós podemos ter a certeza de que Deus vai nos entender. E quando nós vamos lendo, né? Lá no versículo 17, a gente vê que Eli entendendo a sua aflição, depois que ela explicou, que ela verbalizou, ele abençoou e disse, vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, né? Então, a dor pela infertilidade dela era muito sincera. E Eli abençoou ela, tá? Isso resultou no nascimento de Samuel, né? Samuel, que foi lá ungir o rei Davi. Mas tudo isso aí nos leva, sabe, a pensar em vários fatores que nos fazem sangrar. E ainda às vezes que estejamos, né, liderados, né, como Ana ali, né, por aquele sacerdote e tudo mais, ele também feriu um pouco Ana. Mas Deus não falha.
Deus virá com a mão dele de socorro, porque a própria palavra fala, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então Deus vem rapidamente e corrige tudo isso, a tempo de nós não nos perdermos diante, né, a tanta dor. Engraçado, tem algumas traduções que fala assim, né? Ele fala para ela: até quando você vai ficar embriagada? Veja se para de beber. Imagina. Se fala isso pra gente, o que a gente faria, né? Talvez saíssemos e não voltássemos, ficaríamos revoltados, né? Muito triste. Então, e Ana perseverou. Ela aguentou firme ali e ela saiu dali cheia de esperança, tá? A esperança, a âncora das nossas almas. O que é âncora? Algo que segura a gente. Porque uma coisa é nós temos expectativas, que é bem diferente de esperança. Porque a esperança está ligada à nossa fé. Lá em 1 Coríntios 13, ao amor cristão, ele fala, né? Vai passar, a esperança vai passar, a fé vai passar, o que vai ficar é amor. Mas ele ressalta a esperança como algo que nós precisamos ter. Esperança é o quê? Eu vou esperar por aquilo que eu ainda não estou vendo. Mas o que me faz ter esperança é a minha fé. É o Deus que eu sirvo, que vem me encher dessa esperança, me dá as promessas dele através da palavra dele, sabe? Nós não podemos perder a esperança. Nas lutas que nós temos, né, das nossas vidas, quando nós perdemos a esperança, é muito duro. Ou então, quando a Bíblia também fala em Provérbios, né, que a esperança adiada, a esperança demorada, ela faz doer o coração. Porque nós não sabemos. Olha quanto tempo que Abraão esperou, né? Ele esperou, essa esperança machucou tanto ele, que ele pegou o plano B lá que Sara sugeriu para ele, de se deitar com Agar e ter aí Ismael. Passar na frente de Deus, sabe? Então nós precisamos ser realmente cuidadosos com tudo isso aí e termos a esperança e a fé que Deus não nos deixará. Por mais que o mundo não nos compreenda, por mais que o mundo nos julgue, nós temos a certeza, sabe, a fé de que Deus nos conhece e que Ele é que tem todo o julgamento, Ele que tem a salvação, Ele tem tudo. E as nossas expectativas, sim, elas podem ser frustradas. Mas olha, a nossa esperança não. Porque a nossa expectativa depende do outro. Mas a nossa esperança não, é de Deus, sabe? E outra coisa, não podemos colocar, a nossa alegria, o motivo das nossas realizações nas mãos de outros. Esperando de outros. Não. Isso é comprar um bilhete para embarcar no avião da frustração. Porque o outro, ele é limitado. Sabe? Quando eu coloco a razão da minha felicidade, da minha alegria, da minha paz no outro, seja ele quem for, amados. Pode ser filho, pode ser neto, pode ser marido, pode ser líder, qualquer um. Nós não podemos, sabe? É Deus. Porque todas essas pessoas aí podem nos frustrar e nos frustram. Mas Deus não. Ele é perfeito. Ele permanece ali, sabe? Conosco. E ele nos levanta. Ainda que nós deixemos de acertar, que nós cometamos alguns equívocos na nossa caminhada de amadurecimento, de fé, nós deixamos de acertar. E que bom que Deus vê, sabe, a nossa fragilidade. Ele sabe que quando nós damos uma de independentes, sabe, nos rebelamos, nós vamos voltar. Olha o filho pródigo. Ele foi, ele voltou. E quando ele voltou, o pai o abraçou. E Deus quer nos abraçar, quer colocar esse anel. Anel é honra, né? Na cultura daquele povo, anel é honra. Renovar alianças, sabe? Renovar aliança é renovar o propósito de viver na vontade de Deus. Então, esteja o que você esteja vivendo. Vamos renovar nossa esperança. Vamos saber que Deus não desistiu de nós. Ele não desiste nunca. Ele fala que uma alma vale mais do que um mundo. E essa alma é você, essa alma sou eu. Então nós podemos sim esperar por ele, contar com o socorro dele bem presente nas nossas angústias, porque ele não falha nunca mais. E nós vamos orar agora. E antes de nós orarmos, eu já vou te pedir mais uma vez que você curta, que você compartilha, que você deixe aí um amém, que você deixe seu pedido de oração, que você ore para tantos outros irmãos que assistem o canal, que também pedem as orações,
porque nós formamos uma corrente. E a oração, ela não fica sem resposta. Oração é poder. Quanto mais oração, mais poder. É mais conversa com Deus, é mais intimidade, é mais relacionamento. Amém? Então vamos orar? Papaizinho, mais uma vez neste dia, domingo, ó Deus, nós nos colocamos nas tuas mãos, ó Deus, te louvando, te agradecendo, te engrandecendo pelo Pai de amor, perfeito, maravilhoso, carinhoso, ó Deus, sustentador, que nos socorre, ó Deus, e quer que nós cresçamos a sua imagem e semelhança, papai. Muito obrigada, Deus. Agora, Deus, nós te pedimos, o Senhor contempla como um raio-x perfeito, uma ultrassom, uma ressonância, Deus, a nível do que nós conhecemos aqui na face da terra. Mas o seu olhar vai muito mais além do que tudo isso. Porque o Senhor vê o invisível, Deus. O Senhor sabe a razão das nossas frustrações, das nossas dores. Sabe, Senhor? E o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos resgatar. O Senhor quer, Pai, que nós compreendamos o Teu amor, que confiemos no Teu amor. Tomemos posse, ó Pai, das Tuas bênçãos. Mas é preciso fé. É preciso admitir, ó Pai, nós olharmos para dentro de nós mesmos com a Tua ajuda, Deus, e nos observarmos, vermos aonde que a coisa não está dando certo, ó Deus. Aonde que nós estamos deixando brechas, aonde nós estamos permitindo, ó Deus, que nos frustrem. Nós estamos alimentando, ó Deus, sabe? O oxigênio das nossas vidas com a vida do outro, ó Pai. O Senhor não quer isso para nós, ó Pai. Nos ajude, Senhor. O Senhor conhece a cada um. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.